Olá, tudo bom, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Kelly. E eu sou o João. E nós somos os Cenouras Frescas. Hoje a gente vai falar sobre algo que sempre nos perguntam pra caramba. Como é ser vegetariano? O que a gente come? A gente tem algum problema de saúde? O que a gente pode comer? O que a gente não pode comer? O que é vegetariano? O que é vegano? Então hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Vocês sabiam que existem vários tipos de vegetarianos? Nós somos ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, nós comemos ovo, tomamos leite e comemos os laticínios. Existem também os lacto-vegetarianos, que eles não comem carne, não comem ovo, mas se alimentam de laticínios e leite. Existem também os ovo-vegetarianos, ou seja, eles não comem nada de laticínios, mas comem ovo. E existe também o vegetariano estrito, ou seja, o vegano, que ele não se alimenta de carne, nem de ovos, nem de leite, nem de nenhum laticínio. Ou nada que tenha sido produzido ou de origem animal. Então não usa couro, não come mel, não come gelatina, tá? Então realmente ele é super estrito mesmo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente mora numa praia com 10 mil habitantes e o bairro, o balneário onde a gente está, tem uns 180, 200 pessoas. Então tu vai no supermercado, tu vai no posto de gasolina e tu fala que tu é vegetariano, as pessoas fazem uma cara tão estranha assim, nossa, de onde é que vem esse ser humano? E a primeira pergunta é, ai, mas vocês comem o quê? Como se todo carnista não comesse legumes, não comesse arroz, não comesse batata, né? E aí todo mundo associa com a salada. Eu não consigo entender essa pira que a galera tem com a questão da salada. Ai, não, tu não come carne, não, mas tem uma saladinha. Desde quando tu vive com alface e tomate? Por favor, gente, não façam isso com os vegetarianos. Porque se só comesse saladinha, não ia ficar em pé. Não tem isso. Uma coisa que é muito importante todo mundo saber, mesmo quem come carne, tá, é que todo mundo tem que ingerir todos os grupos alimentares. E quais são esses grupos alimentares, Ken? São 8 grupos alimentares, vocês sabiam disso? Cereais, hortaliças, frutas, leites e derivados, carnes e ovos, açúcares e óleos e gorduras. Então, pessoal, todos esses 8 grupos é a base para uma dieta bem equilibrada, tá? Claro que a gente consegue substituir algumas coisas, principalmente, óbvio, os vegetarianos não comem carne, os veganos não tomam leite e não comem carne também. E isso aí tudo a gente consegue substituir através dos vegetais. Mas o que a gente gostaria de chamar a atenção também é que não se deve deixar de comer carboidrato, comer gordura, tá? Todos esses grupos têm o seu papel no corpo, certo? Sim, é todo um equilíbrio entre esses grupos alimentares que faz com que a gente fique mais saudável. Isso. O que a gente tem que cuidar é com a questão do processamento desses grupos e não o grupo em si. Existem diferenças entre os carboidratos, tá? Os carboidratos não são todos iguais. Tem um carboidrato de cadeia simples e de cadeia complexa, e isso tudo vai ter uma forma de o corpo processar, tá? Então, por favor, pessoal, não generalizem. O grande problema são as generalizações. Tem gorduras boas e gorduras ruins, ácidos graxos bons e ácidos graxos ruins. E colesterol é importante para o nosso corpo, os hormônios, gorduras, a parede das células, tudo isso vai gordura, vai colesterol. Então não adianta querer simplificar, sair cortando e achar que vai estar saudável, né? Tem vários canais até que falam a respeito da importância de saber a diferença entre o peso da balança e corpo saudável. E também lembrem que carboidrato é super bom para o cérebro. Ele se alimenta de carboidrato. Então é importante a gente ter um equilíbrio entre todos esses grupos alimentares. Mesmo sendo vegetariano ou vegano, ou vegetariano estrito, ou vegetariano ovo-lactose, como vocês preferirem. Isso, até mesmo, isso é importante para quem come carne, né? Porque acha que comer carne, só a carne tem todas as vitaminas e minerais que se necessita. Não, a carne ela tem uma fonte grande de aminoácidos num único item, mas vitaminas e minerais, muitos não se conseguem na carne. Uma das perguntas que mais me fazem é:
Tu é anêmica? O que tu faz com a proteína do teu corpo? Como é que tu consegue essa proteína? Nossa, é muita preocupação com a proteína, é demais a preocupação com a proteína. Então a gente vai falar aqui todas as formas que a gente consegue substituir super bem a proteína. E não, eu nunca fui anêmica. E detalhe, para quem não sabe, eu desde pequena sou vegetariana, ou seja, estou aqui firme, forte, saudável. Um pouquinho de bioquímica, mas bem pouquinho, tá? O que acontece? Para a gente construir a proteína dos nossos músculos, a gente precisa de aminoácido, tá? O aminoácido é o tijolinho que vai construir a tua musculatura. E são 22 aminoácidos que a gente tem, tá? Ou aproximadamente 22. E desses 22, 9 são essenciais. O que isso quer dizer? O nosso corpo não produz, tá? Tu precisa ingerir esses aminoácidos na alimentação para poder utilizar ele no nosso corpo, ok? E onde é que a gente acha esses aminoácidos? Os aminoácidos são encontrados basicamente nas leguminosas, mas não só nas leguminosas. O que é uma leguminosa? É aquela plantinha que tu come a semente, como feijão, amendoim, a ervilha, grão de bico. Mas também tem aminoácidos essenciais na abóbora, no arroz, nos cereais. A gente encontra na couve, no brócolis. Então, todos esses lugares que a gente leu buscando informações, todos eles dizem, são categóricos. Para ser vegetariano e ter uma dieta bem equilibrada, ele precisa ser bem diversificado. Então não adianta tu comer sempre a mesma coisa, tu vai ter que explorar outros grupos vegetais, tá? Então tu vai ter que comer de tudo um pouco, justamente para conseguir esses aminoácidos essenciais. E uma coisa que eu estava lendo é que o trigo, ele tem bastante aminoácido essencial, tá? Ele não tem uma concentração alta, mas se tu comer o trigo associado com outros grupos vegetais, ele vai potencializar a questão dos aminoácidos, então ele acaba sendo muito bom. Então galera, não vamos deixar de comer o trigo. O grande problema que a gente tem hoje nos alimentos é o excesso de processamento. Então o trigo branco que a gente come, ele está super processado. Eles colocam uma série de substâncias anti-mofo que acaba alterando o valor nutricional, acaba alterando uma série de coisas nele. Já está mais comprovado aí que o pãozinho industrializado, esse que a gente come, também está cheio de produto químico e que acaba fazendo mal. Então é óbvio que vai surgir uma porrada de alergia. É impossível tu comer esse negócio todo industrializado, todo processado e não ter alergia, culpando o trigo. Gente, o trigo e o ser humano têm uma relação de 10 mil anos. Então nesse tempo nós estamos bem adaptados a ele. E uma coisa importante dentro desse mundo é, nós consumimos tudo mais integral. Que isso a gente acha não, de fato comprovado, que é muito melhor para o organismo. Que tem fibras, que tem vitaminas, que muitas vezes na farinha branca, no arroz branco não existe mais. Há muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, para mandar os soldados para a guerra, pegou a farinha de trigo que tinha e como ela perdia toda a vitamina, eles colocaram vitamina nela, para os soldados ficarem mais fortes. Isso com o tempo, na década de 50 mais ou menos, a Europa também fez com a sua farinha de trigo branca. Aqui no Brasil não foi feito isso em nenhum momento, por isso é muito importante a gente comer alimentos mais integrais, que são mais completos do que os brancos, os refinados, ou que nem o açúcar que é refinado, é melhor comer o açúcar mascavo, sabe? Essas substituições já mudam muito a vida da gente, a vida saudável, o nosso corpo. Então, um exemplo nosso, tá? Nós todos os dias de manhã a gente come bolo, só que é aquela coisa, o nosso bolo, ele não tem açúcar refinado, é com açúcar mascavo, é com calda de cacau, não é de chocolate, não é nada, sabe? Tem como tu continuar comendo bolo de forma mais saudável. Mas detalhe, a gente faz aqui em casa. Então a gente sabe a procedência de tudo que a gente está colocando ali dentro. Então é tranquilo, claro que a gente não come um bolo pela manhã inteira.
Não é assim também. Tudo é equilibrado, né, gente? A gente tem que equilibrar. Não dá pra ficar extrapolando que daí, de fato, vai acontecer algumas coisinhas ruins. Ou se tu extrapola pra menos ou pra mais, né? O ultraprocessamento do alimento está tirando uma série de nutrientes extremamente importantes. E entrando, então, bem especificamente na anemia, que é o que todo mundo se preocupa. Muitas vezes as pessoas acham que tem que comer a proteína animal para não ser anêmico. Não é verdade. Não é bem isso que acontece. O ferro, ele está na beterraba, ele está nas folhas verdes Quem escuras. é anêmico tem falta de ferro. Isso. E o ferro, ele está presente nas folhas verdes escuras, na beterraba, eu acho que em algumas frutas. Só que tem um detalhezinho, tá? O ferro dos vegetais, ele é um pouco mais xarope de ser absorvido pelo nosso corpo, como ferro de origem animal. Então é interessante se fazer o uso de vitamina C, tá? No suco, também tem uma série de vegetais de folhas verdes escuras ricas em vitamina C, ou até aquela vitamina C que tu manda manipular. Então fiquem atentos, pode ser que na hora de tu te converter ao vegetarianismo, teu corpo sofra alguma coisa em relação a essa mudança. E uma coisa muito importante mesmo, que eu vejo que o pessoal costuma fazer errado, não é fazer errado, é que não sabe muitas vezes e daí acaba prejudicando o organismo sem saber. É como preparar as leguminosas. Não é só tipo, pego o feijão, coloco ali na água e era isso. Não. Tem um pouquinho mais de cuidado. Existem algumas proteínas nas sementes e que elas podem se tornar indigestas. Não, tem muita coisa que falam que é antinutriente, não sei o que, toca um terror. Não é bem assim, mas realmente ela pode ser indigesta, dar os famosos gases. Então, para a gente eliminar o fitato, é sempre muito importante deixar no mínimo de 8 a 12 horas de molho as leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, inclusive até o arroz integral, porque a água já é o suficiente para eliminar esse fitato. E na hora que vocês vão fazer o feijão, o grão de bico, a lentilha, vocês percebam que naquela primeira fervura levanta uma espuma. Aquilo ali também é rico em fitato. Então é sempre importante, aqui em casa eu sempre dou aquela primeira fervura, levanto aquela espuma, eu lavo elas, tá? E tiro fora aquela espuma. E aí que daí então eu faço o cozimento. E dentro disso também tem um detalhe da proteína de soja. A gente não come aqui em casa, tá, gente? Mas a gente já comeu bastante, só que a gente deixou de comer por diversas razões. A proteína de soja tem que ser feita com muito cuidado, porque essa, assim, principalmente aquela proteína de soja texturizada que parece uma esponjinha, essa é danada, tá? E tu vê uma galera deixando de molho só 15 minutos. Gente, tem que deixar no mínimo 4 horas de molho na água fervendo. E tem que espremer muito bem espremidinho, tá? Porque ela é riquíssima em fitato. Aí realmente a proteína de soja, se ela é meio mal feita, ela realmente faz mal, tá? Faz mal mesmo, é indigesta mesmo. Indigesta. A gente tem alguns amigos nossos que foram fazer e que não prepararam tão bem e que passaram mal depois, tá? Uma pergunta que também me fazem, mas não é tão perguntada assim, é se é mais caro. Porque muitas pessoas têm a ideia que ser vegetariano ou ser vegano, tu tem que comer só aqueles alimentos super estranhos, aquelas farinhas de berinjela, farinha de não sei o que lá. Farinha de amêndoa. Não que eu acho errado, não, mas elas são mais caras. Daí, claro, se tu vai comprar dessas coisas mais caras, as castanhas mais caras, tudo, é óbvio que pode custar caro, mas, gente, ser vegetariano não quer dizer que custa caro, pelo amor de Deus. Olha o valor que está o preço da carne em si, né? Pessoal, vocês também podem usar o azeite de oliva, tá? Vocês podem usar o óleo de girassol, não tem problema nenhum. Não precisa todo mundo usar a gordura de coco, de que tu tem que comer castanhas e nozes e não sei o que lá. Galera, o velho bom amendoim serve também, ele também é importante. É super bom amendoim, super bom, super brasileiro. É super brasileiro. Não vem lá de longe, que né, vamos ver a pegada de gás carbônico. Isso tudo a gente também tem que levar em conta na nossa alimentação.
Então, uma farinha integral bacana, um açúcar mascavo, uma aveia. Aveia é extremamente importante, a gente não falou da aveia. Gente, a aveia é rica em proteína também, em aminoácidos, e a aveia é ótima. Tem como tu te alimentar de forma saudável. O negócio é que eu não sei como, que tomou uma proporção gigante. Essas coisas de gluten free, aí tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu só tem que comer aquilo outro. Galera... Sem restrição alimentar. Então, o que fica nisso? Ser vegetariano é bacana, ninguém fica anêmico, todo mundo fica saudável, não é caro, é bem tranquilo se alimentar assim. Só que é bacana também estudar um pouquinho, ir atrás um pouquinho da informação, o que tem em cada grupo alimentar, o que é mais necessário, o que não é, sabe? Só que não fica muito nessa restrito, sabe? Se alimenta de boa, aproveita todos os alimentos naturais que tem, aproveita para sentir o gosto de coisas novas. Quando tu começa a se alimentar com menos ultraprocessados, tu começa a sentir um gosto diferente. Eles são mais sutis, são mais suaves, mas são muito gostosos. Então aproveitem isso que a natureza nos deu, que ela está dizendo, isso daqui é bacana para ti. Então aproveita, curte, não tenha medo. E come glúten também. Se tu não tem problema. Se não é celíaco. Se não é celíaco, é sério. Vai lá e come. Restrições não são tão bacanas, tá? Só para quem tem realmente um problema de saúde. Então, gente, vamos lá se alimentar bem com o que a natureza nos dá e ser muito feliz e saudável. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa, sugestão ou acrescentar informação no nosso vídeo. Ou se quiserem um próximo vídeo sobre alguma coisa, escreva aí que a gente vai atrás, a gente procura, a gente estuda e fala pra vocês. Isso. Então tá, pessoal, fica numa boa. Certinho, tchauzinho.